Abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 4 ao verso 7. Paulo aos Gálatas, capítulo 4, verso 4, diz assim: Quando, porém, chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês. E Ele clama, Abba. E Ele clama, Pai. Assim, você já não é escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o fez herdeiro. Oremos uma vez mais, continue conosco, Senhor. Com a Tua santa presença, nós já ouvimos a palavra cantada, que enche o nosso coração. Agora, Senhor, continue conosco, expandindo através da Tua voz. Continue falando conosco. Continue com a nossa casa, com as nossas famílias, com as nossas crianças. E nós sabemos que os Teus planos são bons. Por isso nós pedimos que eles se manifestem nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar. A estação do Advento, a chegada do Senhor Jesus aqui na terra, não foi um evento isolado. Eu vou repetir porque eu quero que isso entre no seu coração e fique no seu coração. O Advento, a chegada, o nascimento de Jesus na terra não foi um evento isolado. Mas o Advento, a chegada, o nascimento de Jesus é uma manifestação final de o que eu chamei como tema para essa mensagem de ciclos de nascimentos. E esses ciclos de nascimentos, eles estão associados a duas palavras. Repete comigo assim: milagre, propósito. Esses ciclos de nascimentos associados a milagre e propósito se repetiram na história. E eu vou fazer um breve panorama para você entender esses ciclos de nascimento e entender o que eles têm a ver conosco. Você se lembra que Adão e Eva tiveram ali os seus dois filhos, Caim e Abel? Lembra que Caim matou Abel? Logo de início, homicídio presente, violência presente. O homem demonstrando não só que ele não gostava de ouvir a voz de Deus, tendo comido da árvore proibida, mas que esse homem já vinha com essa propensão ao que é violento, ao que é agressivo, ao que é inveja. E assim Caim matou Abel. Passado algum tempo, Adão e Eva novamente tiveram relação e ali veio como fruto disso um novo filho, um filho que vem como resultado de Deus ouviu e Deus deu um no lugar daquele que foi. Deus deu um novo filho no lugar de Abel, que foi ali assassinado por Caim, seu nome era Sete. É lindo porque o texto diz assim, que nessa constatação desse filho, eles disseram: Deus nos concedeu outro descendente. Sete continuou essa genealogia e a ele veio um novo filho e esse filho se chamava Enos. Esse filho, esse nome em hebraico tem a ver com humanidade, com gente, humano. E aí vem uma frase, que essa frase é fundamental para essa nossa conversa. O texto diz em Gênesis 4, 26, desde então, desde o nascimento deste Enos, começou-se a invocar o nome do Senhor. Se você continuar a ler essa continuidade de família, como descendente de Sete, Enos, nós teremos o famoso Enoque.
Lembra do Enoque que andou com Deus e Deus o tirou da terra? O texto não nos fala por que exatamente, como foi, mas chama-nos a atenção notar que ao invés de dizer que Deus andava com ele, era ele que andava com Deus. E ele andando com Deus, Deus o tirou para perto de Deus. Nessa mesma genealogia aparece mais um descendente de Sete, Enos, vem também o homem que mais viveu na terra, que se chamava Matusalém. Chegou a viver, de acordo com Gênesis, 969 anos. Nessa mesma genealogia veio também Lameque. Lameque, quando viu seu filho, pegou seu filho nas mãos e fez uma profecia dizendo que esse meu filho traga descanso, que esse meu filho traga alívio para a terra que foi amaldiçoada por Deus. Lameque pegou esse filho e profetizando isso, ele lembrava daquilo que aconteceu após a queda, quando Deus restringiu, limitou a terra por causa do pecado original. Este Lameque pegou essa criança é o famoso Noé, vindo da mesma genealogia. Esse Noé que era justo e que o texto também disse que ele, repetindo o que Enoque fazia, ele também andou com Deus e foi usado para a construção da arca, continuidade da humanidade após o dilúvio. Todos esses, preste atenção, são descendentes direto de Sete. Todos esses são filhos, são ciclos de nascimentos que aconteceram depois da invocação do nome do Senhor. E deste clã, desta família, é que dá continuidade àquilo que mais tarde vai ser o povo de Deus. Ciclos de nascimento, de gente que marcou a história. De Noé nós pulamos para Abraão e mais ciclos de nascimentos poderosos vão continuar acontecendo. Você se lembra de Abraão e a estéril Sara, que depois de 25 anos tiveram o filho da promessa. Esse filho da promessa, nesse ciclo de nascimento, Isaac, ele risada, é o primeiro modelo de Cristo. É o primeiro modelo de alguém que vai para o sacrifício como ovelha muda, desse ciclo de nascimento. Isaac conheceu sua mulher, a estéril Rebeca. E porque Deus, uma vez mais, é o Deus que opera milagres e propósitos, eles tiveram gêmeos. Eles tiveram Esaú e Jacó. E de Jacó Deus deu continuidade através desse novo ciclo de nascimento àquele homem que lutava com gente, que lutava com Deus e que prevalecia. Este homem que foi transformado em Israel. Esse Jacó, num mais outro ciclo de nascimento, conheceu a estéril Raquel. E com a estéril Raquel, com esse Deus de milagre e propósito, tiveram José, mais um tipo de Cristo, alguém que vai à frente, alguém que encara o sofrimento, alguém que sofre injustiças, para no final ali desse momento duro de sua vida, ele dizer em alto e bom som: foi para a salvação da vida que Deus me enviou, para o sofrimento da prisão, para a injustiça. José, mais um modelo de Cristo. Foi também com Jacó e a estéril Raquel que veio Benjamim. Uma tribo importante, porque quando houve a separação das tribos, 10 do norte e 2 no sul, as 2 do sul são Judá e Benjamim. A tribo importante de Mordecai e Ester, a Ester, a rainha da Pérsia lá. É dessa tribo que veio o primeiro rei de Israel, Saul. É dessa tribo que veio um outro Saul, que você o chama de Saulo, mas o seu nome é Saul, que é o apóstolo Paulo. Ciclos de nascimentos.
de nascimentos mais que especiais, porque cada um deles impactou a terra. Ainda nós temos, saindo desse período patriarcal, nós temos ainda o filho de Ana. Lembra aquele que respondeu: fala, Senhor, porque o teu servo está ouvindo? Um outro filho de uma mulher que não podia ter filhos, um outro ciclo de nascimento, e veio Samuel, o último dos juízes, o profeta temido de Israel. Lembra de Manoá, do clã da tribo de Dan? Também não tinha filhos, porque a sua mulher era estéril. E Juízes 13 nos diz que certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e disse: você é estéril, você não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Contudo, tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, nem coma nada impuro. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, em cuja cabeça não passará navalha, porque o menino será nazireu, separado dentro de um voto, desde o ventre da sua mãe, consagrado a Deus desde o nascimento. E ele, o seu filho, iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Sabe de quem eu estou falando? Do cabeludo Sansão, filho de mais um ciclo de um nascimento milagroso. Você lê Juízes, parece que você está lendo a narrativa do Novo Testamento. O anjo vem, aparece, você vai engravidar e vai dar luz, e ele tem uma missão, ciclos de nascimento. Você sai da Bíblia hebraica, você vai para o Novo Testamento, e começa a história dos personagens da natividade. Você tem dois outros justos, Zacarias e sua esposa Isabel, também estéril. E mais um ciclo de nascimento. Eles oravam ao Senhor, eles clamavam ao Senhor, eles queriam ter um filho. E um dia Zacarias está lá no seu serviço no templo e foi visitado, sabe por quem? Pelo famoso anjo Gabriel. Gabriel lhe disse: Zacarias, negócio seguinte, relax, a sua oração foi ouvida. Isabel, a sua mulher, dará a você um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e alegria para você. Muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho, nem bebida fermentada, será cheio do Espírito antes do seu nascimento. Percebe? Igual Sansão, ele vive no mesmo voto de nazireu, no mesmo voto de consagrado. Ele fará retornar muitos do povo de Israel ao Senhor Deus deles. Ele irá adiante do Senhor no espírito e no poder do profeta Elias, aquele que veio anteriormente, para fazer voltar o coração dos pais aos filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, e assim deixar um povo preparado para o Senhor. Todos esses eventos, todos esses ciclos de nascimento, prepararam os israelitas para o maior dos nascimentos. E o maior dos nascimentos aconteceu cumprindo-se a profecia de Isaías, capítulo 7, 14, pois o Senhor mesmo dará a vocês um sinal, a virgem, uma outra virgem, ficará grávida, dará à luz a um filho, chamará de Deus conosco, Immanuel. É lindo porque quando nós lemos a narrativa de Lucas, o anjo Gabriel, que já tinha falado com Zacarias, em Jerusalém, vai agora lá para Nazaré, na Galileia, vai falar com uma outra virgem prometida em casamento, ao seu noivo José. O nome dessa virgem, Maria, como conhecemos. Hoje à noite eu vou falar mais sobre ela. E o anjo Gabriel, chegando até ela, disse: saudações agraciada, o Senhor está com você, você ficará grávida, dará luz a um filho, você vai colocar o nome dele de Jesus, de Yeshua, o Salvador. Assim sendo, irmãos e irmãs, preste bem atenção. Seguindo o que nós fazemos aqui anualmente, esses ciclos do calendário litúrgico, onde dentro dele encontram-se esses ciclos de casamentos, nós celebramos o nascimento desse que é o que ouvimos através da música, a esperança para todos os povos.
E nós revivemos as esperanças dos nascimentos, onde no passar da história o Criador do universo fez brotar, fez nascer vidas a partir do momento em que a humanidade começou a invocar o nome do Senhor. Quando esse princípio foi adotado, essa invocação do nome do Senhor, começa uma linha cronológica, onde ciclos de nascimento prepararam o povo para o nascimento maior. E essa invocação do nome do Senhor, do nome sobre todo nome, é a invocação que eu quero te encorajar a fazer. Eu acho tremendamente sério quando nós lemos: buscar-me-eis e quando? Que eu posso invocar, que eu posso buscar e que eu vou encontrar. E quando eu encontro, Ele se manifesta em mim. Um outro ciclo de nascimento começa. Continuemos a invocar o Senhor diante das nossas necessidades, e escute, diante das nossas esterilidades espirituais. Invoquemos o Senhor, invoquemos o nome do Senhor. Olhe para Ele e fale: não, Senhor, eu não vou deixar essa não produção de vida na minha vida continuar. Eu não vou deixar esse lado morto da minha vida, não, Senhor. Faz daqui gerar vida. Porque onde o Senhor faz gerar vida, o Senhor sempre manifesta um milagre seguido de propósito. Senhor, nos ajude a invocar o Teu nome, a viver invocando esse nome. Porque então, quanto eu mais invoco esse nome, mais esse nome é presente em mim e em você. Mais desse poder entra na minha vida e na sua. E assim sendo, mais verdadeiro, mais poder do Senhor, mais vida que vence a morte, mais esperança, mais milagres, mais propósitos são revelados a nós. Os ciclos de nascimento, portanto, não acabarão. Vão nascer coisas novas nas nossas vidas, vão nascer novos momentos nas nossas vidas, vão nascer novas experiências nas nossas vidas, todas baseadas em toda essa história que começa a partir da invocação do nome do Senhor. Por isso que aprendemos no Santo Livro que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É todo. Por isso invoque. Nesse advento, invoque. Nesse advento, separe um tempo para você ir para os seus joelhos e invocar mais. Falar: Senhor, eu quero te invocar mais, eu quero te buscar mais, Senhor, eu quero te conhecer mais. Tenha coragem de dar para Ele todas as chaves da sua vida, como disse, daquilo que está morto, ou talvez fraco. E fale: Senhor, venha com esse reavivamento no meu coração, que a minha esperança não morra, porque para o Senhor nada é impossível, nada. E nós vamos invocar o nome do Senhor agora, cantando essa canção que o coro cantou, mas agora nós vamos cantar juntos. Coloque-se em pé, e nós vamos invocar esse nome que é poderoso, que é lindo. E enquanto estivermos cantando, vai trazendo à sua mente as esterilidades espirituais, vai trazendo à sua mente aquilo que precisa renascer, aquilo que precisa de um vigor novo. Traga ao Senhor. Vamos fazer dessa oração, dessa música uma oração, cantando e clamando, e certamente nós o acharemos.